Bom, boa noite. Então vamos dar início à nossa palestra sobre projetos de produção de óleo e gás no pré-sal, a situação atual e perspectiva, proferida aqui pelo nosso querido engenheiro Carlos Tadeu da Costa Fraga, que é gerente executivo da Petrobras, e que eu já vou começar agradecendo aí ele ter aceito o nosso convite, ocupadíssimo como é, de vir aqui para deixar aqui os nossos sócios atualizados, né? E, o Carlos Tadeu dispensa maiores apresentações, mas rapidamente eu vou explicar que ele graduou-se em Engenharia Civil na nossa Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, em 80, especializou-se em Engenharia do Petróleo pela Universidade de Alberta, no Canadá, em Administração de Empresas pela Universidade de Colômbia, em Nova York, e em Gestão Tecnológica pela INSEAD, na França. Ingressou na Petrobras em 81 e durante esse período ele ocupou diversas funções técnicas, dentre as quais vale a pena citar, ele foi superintendente de produção da Bacia de Campos, foi gerente de operações da Petrobras América, em Houston, nos Estados Unidos, foi gerente-geral de produção de petróleo e gás, gerente executivo de exploração e produção do Sul e Sudeste e gerente executivo do Centro de Pesquisas da Petrobras. Em 2003 e até 2002, ele exerceu a função de gerente executivo do SEMPES. E, a partir de maio, assumiu a gerência executiva da EIP Pré-Sal, que é essa função de maior importância. Eu, sem maiores delongas, ele agora ingressou na nossa Academia Nacional de Engenharia e o nosso presidente me pediu que o representasse, queria estar aqui presente, não conseguiu esquematizar, mas pediu que a academia tivesse aqui orgulhosamente, mal representada pelo vice-presidente, mas mostrar que quer estar aqui presente. Sem maiores delongas, eu vou então dar a palavra, já reiterando os agradecimentos de ter aceito esse convite, que é muito importante para a Petrobras, num momento como esse, ter aqui uma palestra dessa envergadura. Obrigado, professor Francis. É um privilégio estar de volta aqui ao Clube de Engenharia. Bom, agradecer novamente aqui ao professor Francis. É um privilégio, um prazer estar de volta aqui ao Clube de Engenharia, a Casa do Engenheiro Brasileiro, onde, durante toda a história do clube, foram discutidos assuntos relevantes para a vida do país. Queria agradecer a presença de todos aqui. Vejo na plateia diversos colegas da Petrobras de hoje, diversos colegas da Petrobras importantes para a história da companhia. O que eu vou tentar contar aqui é parte desse esforço coletivo que a Petrobras tem feito com seus fornecedores de bens e serviços, com as instituições de ciência e tecnologia nacionais e internacionais, que têm permitido, ao longo da história da empresa, estar construindo um caso de sucesso, e o pré-sal nada mais é do que mais uma etapa nessa trajetória. Queria fazer um outro comentário. A parte mais importante do meu currículo, o Francis não mencionou, eu fui aluno dele na UFRJ, fui meu professor na graduação na UFRJ, quando eu decidi fazer mecânica dos solos, geotecnia, e pouco tempo depois descobri que a geotecnia e a engenharia de petróleo tinham algumas coisas em comum. A primeira delas, a lei de Darcy, que é o que regula aí o fluxo dos fluidos no meio poroso. Eu vou fazer de pé aqui a palestra, de forma que eu possa fazer alguns destaques em relação ao material que eu trouxe. Minha intenção é compartilhar com os senhores e senhoras o panorama atual do desenvolvimento das descobertas de óleo e gás no pré-sal. Vamos ver se as coisas funcionam aqui. Acho que vai funcionar. Tem um conjunto de informações que eu julgo de interesse de todos. Está minimizado aqui? Aqui, né? Beleza. Já está aberto também, né?
Beleza. Bom, então, como eu disse, eu vou compartilhar com os senhores e senhoras informações atualizadas sobre os diversos projetos de produção de óleo e gás na chamada camada pré-sal, e vou, ao longo dessa trajetória, tentar compartilhar um pouquinho do que já aconteceu, o que é o pré-sal, caracterizar o pré-sal e o que já aconteceu em termos de atividades de exploração e produção no pré-sal até agora. Tentar falar um pouquinho da estratégia da Petrobras em relação ao pré-sal, estratégia empresarial, estratégia tecnológica, enfim, e tentar, vindo do início e chegando até o dia de hoje, compartilhar o que a gente enxerga quando olha daqui para frente, quais são as perspectivas, quais são os próximos passos no curto, médio e longo prazo, já inclusive ressaltando alguns dos principais resultados que vêm sendo alcançados na produção do pré-sal. Apesar da gente estar aqui na Casa dos Engenheiros, é sempre bom ter um slide para os advogados. Esse é um slide aqui com alerta clássico sobre as informações que eu vou compartilhar com os senhores. E como eu já adiantei, esse é o roteiro do que eu vou apresentar. Eu não pretendo entrar em detalhes técnicos aprofundados sobre as características dessa ou daquela acumulação de óleo e gás. Não pretendo entrar na floresta que representa o pré-sal para discutir com os senhores a característica de cada uma das árvores. Eu pretendo fazer um voo de helicóptero, de forma que a gente possa enxergar essa floresta de cima e ter uma perspectiva do tamanho, da importância, das características gerais dessa floresta e o que ela representa dentro da indústria de óleo e gás no Brasil e, principalmente, o que ela representa para a indústria de óleo e gás no mundo. Então, vou falar do histórico, como eu disse, de onde nós estamos vindo, a estratégia, qual é o plano de voo, os principais resultados alcançados e perspectivas. Em relação ao histórico, primeiro caracterizar o que talvez boa parte dessa plateia já saiba, né? O que nós chamamos hoje na indústria de óleo e gás do Brasil de camada pré-sal é o horizonte geológico que se estende na Bacia de Campos, ainda na Bacia de Campos, na sua porção norte, no litoral sul do estado do Espírito Santo, até o litoral do Paraná, uma camada de rochas carbonáticas, de origem carbonática, sobre a qual existe uma espessa camada de sal. Espessura essa que varia bastante de norte para sul. As espessuras são bem maiores do sul do que do norte e tem uma explicação geológica para isso. Tem alguns geólogos aqui na sala. O que eu vou falar aqui é uma explicação, eu diria, mais grosseira. Por favor, sejam complacentes comigo. A formação desse enorme horizonte geológico se inicia quando do início da separação dos hoje continentes africano e americano, que já foram há centenas de milhões de anos atrás um único continente. No início da separação desses continentes, se formou um lago altamente salino. A separação começa pelo sul dos dois continentes e na porção norte os continentes continuaram contíguos no início do processo de separação. Esse lago altamente salino permitia a sobrevivência de poucas espécies animais, e especialmente uma cianobactéria, que hoje, inclusive, se reproduz em vários lugares no mundo onde essa intensa salinidade e agressividade está presente. Aqui no norte capixaba, na Lagoa Salgada, nós temos o mesmo tipo de cianobactéria se desenvolvendo nos tempos modernos. Essas cianobactérias cresciam em colônias, esse lago altamente salino, a água foi evaporando por efeitos de aquecimento do planeta naquela época, houve um soterramento por efeitos geológicos, movimentos tectônicos, houve um soterramento do solo marinho daquela época, e essas colônias então foram soterradas por outras camadas de sedimentos. Essas colônias então se transformaram em rochas carbonáticas que hoje contêm o petróleo que foi gerado também há milhões de anos atrás e se acumulou nos poros dessas rochas. Essa área é uma área muito grande, 150 mil quilômetros quadrados. Apenas 31% dessa área está sob contrato junto à Agência Nacional de Petróleo, portanto, 69% dessa área ainda será concedida através dos próximos leilões, já no regime de partilha de produção. A porção mais relevante dessa área em termos de descoberta, não quer dizer que somente aqui ocorram descobertas, mas é a porção sul dessa área, que tem a feição, para aqueles que são aficionados por churrasco, tem a feição de uma picanha,
por isso que na indústria ela já foi apelidada aí de picanha azul. A porção mais promissora é a porção da Bacia de Santos, onde as descobertas têm sido de maiores volumes. E tem uma explicação para isso. Essa espessa camada de sal funciona como uma barreira ao fluxo natural do petróleo e gás gerado há milhões de anos atrás e que migra para os poros das rochas. Como no norte dessa região, na Bacia de Campos, a camada era menos espessa, uma parte significativa desse óleo e desse gás migrou para rochas acima do sal, no que hoje nós chamamos de pós-sal. E é por isso que a maior parte do petróleo já descoberto na Bacia de Campos ocorre nas rochas acima do sal. Na Bacia de Santos, sempre nos intrigou o fato de que as descobertas acima do sal eram sempre descobertas de pequenos volumes. E a inferência era de que essa espessa camada de sal tinha retido em rochas abaixo do sal os maiores volumes gerados. Só que nós não conseguimos enxergar isso, e a ferramenta que a indústria de petróleo usa para enxergar é a sísmica, né? E a sísmica não tinha uma resolução capaz, a tecnologia disponível há alguns anos atrás não nos permitia enxergar essas estruturas abaixo do sal, o que hoje já se tornou possível. E é por isso que na Bacia de Santos, onde as camadas de sal são mais espessas, nós temos abaixo de sal maiores volumes do que na Bacia de Campos, onde as camadas de sal são menos espessas e permitiram o fluxo desse óleo, desse gás, para rochas mais rasas. Alguns fatos mais relevantes da Bacia de Santos: a profundidade média em termos de lâmina d'água é da ordem de 2.100 metros, então a distância da superfície do mar ao solo marinho é da ordem de 2.100 metros nessa região. É uma região onde a distância dos campos descobertos e dos poços que estão sendo perfurados à costa é maior do que na Bacia de Campos, é da ordem de 300 quilômetros em média essa distância. A espessura média de sal que cobre essas rochas reservatório chega a 2 quilômetros de extensão. A profundidade média das rochas que contêm o petróleo é da ordem de 5.000 metros. E aqui algumas informações sobre a pujança de algumas das descobertas já feitas. Nós temos 3 descobertas onde já foi declarada a comercialidade. Temos uma série de outras descobertas ainda em fase de avaliação e delimitação. O contrato que nós temos com a Agência Nacional de Petróleo estabelece um primeiro prazo do contrato para exploração e avaliação das descobertas. A maior parte das áreas ainda está nessa fase. E uma vez concluída a fase de exploração e avaliação, o operador do bloco tem que declarar se o bloco é comercial ou não. Se não for comercial, ele se retira do bloco e o bloco volta para o portfólio do governo, da Agência Nacional de Petróleo. Se for comercial, ele declara o volume e apresenta um plano para a extração do óleo e gás lá descoberto. Nas áreas, portanto, onde já foi cumprido o rito até a declaração de comercialidade, e são 3 áreas: Lula, área de Iracema e Sapinhoá, os volumes descobertos estão aqui expressos. Lula é o maior deles, 6,5 bilhões de barris de óleo equivalente. Lula, área de Iracema, quase 2, 1,8, e Sapinhoá, 2,1. Além desses volumes, numa área também do polo pré-sal da Bacia de Santos, a Petrobras e o governo fizeram um segundo tipo de contrato, conhecido por cessão onerosa. A Petrobras comprou do governo federal o direito de produzir nessa área, adjacente às descobertas já feitas, o volume de até 5 bilhões de barris de óleo equivalente. E esse volume ele tem características de confirmação semelhantes ao volume onde nós já declaramos comercialidade. Tudo isso é para dizer que apenas nessas 4 áreas, o volume total de petróleo e gás recuperável que será produzido será de 15,4 bilhões de barris de óleo equivalente. Para quem não é da indústria, esse número sozinho não significa muita coisa. Mas mais adiante eu volto esse número colocando ele em perspectiva com as reservas atuais da Petrobras e com a produção atual da Petrobras. Um outro ponto relevante aqui para caracterizar a área: nos blocos sob o regime de concessão onde a Petrobras atua, nós temos parceiros em todos os blocos da área. Esses parceiros são as empresas Repsol, espanhola, BG, inglesa, Galp, portuguesa, Partex, também portuguesa, Barra Energia e Queiroz Galvão,
ambas brasileiras. São os nossos parceiros nessa área, é como se fosse uma joint venture, e a Petrobras conduz as operações, e os custos e benefícios são distribuídos entre os parceiros na proporção da participação de cada empresa na joint venture. Na seção onerosa, foi uma negociação feita diretamente entre a Petrobras e o governo, e a Petrobras detém 100% dos direitos nessa área, arcando com 100% dos investimentos e dos custos. Colocando as coisas em perspectiva, eu queria tentar fazer com que os senhores e senhoras entendessem o tamanho, né, a pujança do polo pré-sal da Bacia de Santos, e vou fazer isso através de algumas comparações. A primeira comparação é com a Bacia de Campos. Acredito todos aqui, especializados ou não na área de petróleo, têm convicção de que é uma área das mais importantes na indústria de óleo e gás no mundo. A Bacia de Campos hoje é considerado o maior complexo de operações de produção de óleo e gás no mundo. Nós temos na Bacia de Campos mais plataformas de flutuantes de produção do que em qualquer outra região no mundo, temos mais poços submarinos do que em qualquer outra região do mundo, temos mais produção em águas profundas na Bacia de Campos do que em qualquer outra região do mundo, e não há dúvida da importância da Bacia de Campos, não só para a Petrobras e para o Brasil, como também para a indústria de óleo e gás no mundo. E a primeira comparação que eu vou fazer é do polo pré-sal da Bacia de Santos com a Bacia de Campos. E vou fazer a comparação através da comparação das áreas. O polo pré-sal da Bacia de Santos é cerca de uma vez e meia a 1,7 vezes em área tudo aquilo que a Petrobras descobriu e hoje opera na Bacia de Campos. Lembrando que na Bacia de Campos nós temos, como já falei no início, alguns reservatórios do pré-sal abaixo dos reservatórios produtores, volumes são menores, mas existindo a infraestrutura de produção, a conexão das descobertas às plataformas torna os projetos altamente econômicos, evidentemente. A segunda comparação que eu queria fazer, para dar uma outra noção do porte do polo pré-sal da Bacia de Santos, é com uma área razoavelmente conhecida para quem nasceu ou vive aqui no Rio de Janeiro.